Oi pessoal, meu nome é Matheus, eu acabei de terminar o ensino médio e eu sempre tive vontade de gravar vídeos pro YouTube. E eu sempre fui apaixonado por livros, então eu acho que eu vou unir o útil ao agradável e vou começar a criar um canal literário. Espero que vocês assistam tanto esse vídeo quanto os outros que eu vou fazer. E começando hoje, como é o primeiro dia do ano e tá todo mundo nesse clima de relembrar os bons momentos do ano passado, eu meio que decidi fazer uma lista dos melhores livros que eu li em 2013 e vou mostrar agora nesse primeiro vídeo do canal, começando pela minha coleção, começando pela minha coleção Eragon, a Saga da Esperança, que tem 4 livros, que o primeiro é o Eragon, o segundo é o Eldest, o terceiro é o Brisingr e o quarto é a Herança. Vou mostrar a capa deles direitinho. Esse aqui é o Eragon, o Eldest, o Brisingr e o Esperança. Essa saga fala da história de um menino que ele se torna um cavaleiro de dragão num mundo que não tem dragões mais. É como se todos os dragões tivessem sido caçados pelo rei mal lá no caso. Só que essa história, ela para de ser uma YA normal. O YA, eu acho que muita gente não sabe o que é história para adolescentezinho. Quando ela passa a ter mais uma profundidade sobre falar sobre coisas ditatoriais, essas coisas. E o final desse livro me surpreendeu muito. É assim, o autor, no decorrer da saga, ele começou a ter muitas pontas soltas. E aí nesse livro, ele conseguiu juntar tudo e fazer um desfecho muito bom para a história. Então eu acho que por causa desse livro em particular, eu amei essa saga. E eu super recomendo para todo mundo. Agora, indo mais para uma coisa que quase todo mundo tá lendo, Quem é Você, Alaska? Que foi... sem palavras para esse livro. Esse livro aqui é perfeito. Uma amiga minha leu, falou que não gostou tanto, mas eu achei perfeito esse livro. Ele trata de umas temáticas assim adolescentes que não são mais aquelas coisas tipo romance entre uma menina que está sendo dividida por 2 meninos, sabe? Aquela coisa bem batida. É uma AE bem profunda, com temas que assim, que eu fiquei... Eu gostei demais desse livro, é tipo o melhor livro que eu já li na minha vida. E eu gostei muito, o John Green fez um trabalho incrível nisso aqui, ao contrário do que ele fez no Teorema Catherine. E assim, Quem é Você, Alaska, eu super recomendo pra todo mundo. Que eu não posso falar da história, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas assim, ele fala da história do Miles, que é um adolescente, que ele coleciona últimas palavras. E aí o Miles, ele decide que a vida dele tá muito pacata, onde ele mora, e ele vai morar em outro lugar, que é tipo uma escola internato. E lá ele acaba conhecendo essa menina, a Alaska. E, enfim, a Alaska é incrível, e a história que o Miles desenvolve é incrível. O final desse livro é muito bom. Enfim, eu super aconselho pra todo mundo. Agora de um autor que eu comecei a gostar esse ano, que é o Neil Gaiman. O Oceano no Fim do Caminho, que é uma história bem triste, que eu gostei muito desse livro. E Coisas Frágeis. Lá fora, Coisas Frágeis foi lançado só com um título, que foi Coisas Frágeis. Aqui no Brasil lançou Coisas Frágeis 1 e 2. Mas eu acho que quando foram separar os contos do Coisas Frágeis, eles colocaram os melhores nesse. Então quem for comprar, eu aconselho comprar só o primeiro. Porque o segundo ele não é tão bom. Os textos, os contos não são tão bons, sabe? Tem mais poesia, eu não gostei tanto das poesias. Já Oceano no Fim do Caminho, ele vai falar da vida de um garoto que ele começou a se deparar com o sobrenatural. Ele morava numa casa e aí aconteceu um incidente lá, um cara que foi morar com a família dele, acabou morrendo, e aí ele meio que conheceu uma família lá que... Eu comecei pensando que elas eram bruxas, mas aí depois você vai analisando a história, você vê que tem mais coisa disso. E assim, não é uma história paranormal, coisas etc. É uma história bonita, sabe? É mais falando sobre uma amizade, alguém se sacrificando por você e etc. É muito bonito, eu gostei muito desse livro. Quem me recomendou, assim, não pra mim, mas eu assisto o canal, foi a Tatiana, do Teeny Little Things. E eu gosto mais do canal dela, assim, só pra falar. Enfim. Outro livro que eu li esse ano que eu fiquei muito surpreendido, que eu achei que eu não ia gostar tanto, porque, sei lá, O Apanhador no Campo de Centeio. Assim, as pessoas têm uma relação meio de amor e ódio com esse livro, pelo que eu entendi. Porque tem muita gente que não suporta o Holden. Ele é um adolescente cheio de crises existenciais e ele fica reclamando de tudo, praticamente. Só que a história dele é mais ou menos assim, ele não quer crescer. Ele quer ele teme que o mundo adulto atrapalhe ele de alguma forma.
E aí eu acho que eu me identifiquei demais com Holden, e aí por isso que eu acho que eu gostei tanto do Apanhador no Campo de Centeio. Super recomendo, só que aqui no Brasil tá meio salgado. Eu acho que é melhor comprar, pra quem sabe ler inglês, comprar a edição original, porque além da capa ser tipo toda trabalhada, que ela é toda bonitona, também sai mais em conta. Outro livro que eu li esse ano, que eu nunca tinha lido, embora qualquer pessoa normal tenha lido, foi o Wonderful Wizard of Oz, que esse livro aqui ele é todo ilustradinho, ó, pode ver. Ele é a história de Oz completa. Ele é bem bonitinho, eu comprei pelo Submarino mesmo, que é tipo o site de compra de todo leitor. E ele é todo ilustradinho, ele é a história original, sem nenhuma adaptação e etc. E aqui conta a história de Oz, como todo mundo já sabe, que é a Dorothy, que ela foi pega por um tornado, que ela vai parar lá no país mágico dos Oz, e etc. É um livro muito bonitinho, sabe? Infanto-juvenil, mas assim, pra quem tá no intermediate de inglês, é fácil de ler esse livro aqui. Exceto algumas palavras que elas são meio complexas. Tipo, tem muito adjetivo aqui que eu nunca tinha visto na vida. Mas assim, é muito bom esse livro. Eu super recomendo. Eu sempre fui apaixonado por Harry Potter. Não tanto quanto eu fui apaixonado por outra saga que eu vou apresentar agorinha, mas assim, eu sempre gostei muito de Harry Potter. E eu não esperava, mas mesmo assim, eu não esperava que a J.K. Rowling fosse fazer livros totalmente opostos como esses dois. O primeiro, que é o chamado do Cuco, e depois o Morte Súbita. Eu li os dois assim, na sequência, assim, esses dois. O chamado do Cuco é uma história mais leve, que ele fala sobre um assassinato. Uma menina que ela era super famosona, assim. Ela era uma top model, tipo, top mesmo. E ela morreu. Tipo, inicialmente todo mundo pensa que foi suicídio. Só que aí um cara, o irmão dela, contrata um investigador pra investigar investigar. Pra descobrir como. Ele duvidava que ela tinha se suicidado mesmo. Então ele pegou e contratou esse detetive. E aí o desfecho disso aqui eu fiquei, what? Sabe? Mas eu gostei muito desse livro aqui. E o Morte Súbita, que ao contrário do Harry Potter, que é uma coisa bem infantil, ele trata de umas questões assim, tem 7 núcleos familiares, que hora você gosta deles, tem hora que você não gosta. Por exemplo, a minha personagem favorita desse livro aqui é a Crystal Wheedon. E ela, assim, tem hora que você acha, nossa, que menina puta, cara. Mas aí tem hora que você pega e fala, nossa, cara, que menina foda. E assim, tem muitas questões assim, ninguém é mal totalmente, sabe? Ninguém também é bom totalmente. Então eu acho que a J.K. ela acertou muito fazer esse livro. Embora eu não aconselhe pra quem esteja procurando esse livro aqui, pensando que vai ser uma coisa meio Harry Potter. Porque esse livro aqui ele é mais adulto, tem umas temáticas mais avançadinhas. Da coleção que eu sou apaixonado, esse ano saiu A Casa de Hades, o último livro da Heróis do Olimpo. E meu irmão é gay. O Nico, eu sou um semideus assumido. Eu sou irmão do Nico. E esse livro aqui é muito bom. Muito bom. Embora eu acho que ele tenha sido meio forçado. O Percy enfrentando todos aquelas entidades superiores a Deus, tipo a Nyx. Assim, sem dar spoiler, mas ele é muito bom. Enfim, eu aconselho. Tá quase terminando, gente. Esse ano também eu quis dar uma inovada, eu li um pouco de ficção. Esse aqui é o Jogador número 1, que um amigo meu, Yuri, aconselhou. Esse livro aqui ele vai tratar sobre um mundo... Não é um mundo, é o nosso mundo futurístico. E assim, o nosso mundo está totalmente devastado por guerras, fomes, etc. E alguém criou um jogo online que é tipo uma realidade virtual e que as pessoas se logam e elas meio que vivem nesse mundo. E aí o criador morre e deixa a herança dele para quem ganhar um desafio que ele coloca no jogo. E aí o livro é como se fosse a história do ganhador. Mas aqui trata de questões mais ou menos assim. A humanidade é acomodada. Nós caminhamos para um fim eminente e autodestrutivo. A nossa capacidade a nossa ganância, etc. É um livro bem legal. Embora ele seja ele é bem facinho de ler. Pra quem gosta dos anos 80 então, ele é bem ambientado nos anos 80, porque as dicas pra ganhar esse jogo são dos anos 80, etc. É muito bom esse livro, eu super aconselho. Terminando a lista, eu li
Deixa Ela Entrar, que tem até um filme sueco muito bom, mas assim, eu amei o livro. É uma história de vampiro muito boa, mas é vampiro mesmo. E esse filme aqui é um thriller psicológico muito, muito pesado. Por exemplo, tem um menino aqui que ele é o principal, que tem tempo, o Oscar. Que tem tempo que eu li ele. O Oscar, ele, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa toda problemática, tipo, ele tem incontinência urinária, é um gordinho que sofre bullying, ele também tem uns pensamentos meio psicopatas. E também tem toda uma questão de pedofilia nesse livro, e você fica meio, meu Deus, o que está acontecendo? E por fim, eu li Contos de Horror do século XIX, que eu amei a seleção de contos que esse autor, que esse Alberto Manguel fez. Que tem Edgar Allan Poe, assim, eu não tenho nenhum livro do Poe, mas assim, eu amo o Corvo, eu amo essas coisas assim, sabe? E eu adorei esse livro. Ele tem a minha história favorita aqui, como a Tatiana mesmo falou, foi A Mão do Macaco. Só que eu gostei muito, muito da Visita do Cavaleiro Doente, que conta, enfim, vocês têm que ler esse livro. Eu acho que ele nem está disponível mais na internet, mas eu acho que vocês encontram em algum sebo, etc. E ele é todo lindo, ele é todo página amarelada, assim, sabe? Uma diagramação bem bonita e tal. Mas enfim, é isso. Espero que vocês vejam os outros vídeos do canal. Então, até outra hora, pessoal.